Olá, aqui é a Selma Nascimento e este é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é quais são as principais qualidades, que uma costureira profissional de lingerie deve ter. E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram chamado Dicas da Selma, onde eu posto dicas quase que diárias em áudio ou em vídeo. E ao entrar lá você ganha o molde de um conjunto de short doll. Então entra, pega seu molde e continua com a gente. Né? E por que que você precisa saber quais são essas principais qualidades que uma costureira profissional de lingerie deve ter? Para que você também, né, possa se tornar para que você também possa se tornar uma costureira profissional com boas qualidades, para que você cresça no seu negócio, né, para que você cresça na sua profissão, para que você cada dia consiga ganhar mais, ou seja, para que você consiga alcançar o seu objetivo, né, que é ter um ótimo salário. Para se tornar vamos começar aqui, né? Você precisa saber costurar com muita qualidade, né? E como costurar com qualidade? Valorizando os detalhes, né? Você precisa valorizar os detalhes, né, das suas peças de lingerie. Existem muitas costureiras profissional, né? Costureiras boas, costureiras excelentes, mas que não valoriza os detalhes, né? Como valorizar esses detalhes? No acabamento é um dos principais, porque a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai fazer o acabamento das nossas peças, porque às vezes você começa costurando bem, corta bem, costura bem, faz toda a peça bem feita, né? Até no capricho, e na hora que vai fazer o acabamento final, né? Quais são esses acabamentos que eu tô falando? Né? É colocar a alça, é montar a alça, colocar a alça, é colocar o lacinho, é colocar o fecho estou falando de sutiã, né? É colocar o fecho no sutiã. Então são os detalhezinhos que finaliza a nossa peça de lingerie, que precisa ter qualidade, porque se não tiver, você colocou a perder tudo aquilo que você fez de bom na peça. Porque assim como eu disse, talvez você costurou bem, né? Fez tudo certinho e na hora do acabamento você fez de qualquer jeito. E um outro ponto também que você pode às vezes até fazer um bom acabamento e as pessoas que vai pegar a sua peça talvez não vai perceber que esse acabamento foi bem feito por conta das linhas. Eu sempre digo, precisa cortar as linhas do acabamento na pontinha, né? Para quem tem uma travete, sabe a altura certa de uma linha, né? Porque às vezes a gente vai cortar tão também lá no final que a gente acaba dando pique no tecido, no elástico, então tem que ter esse cuidado, né? A máquina travete, que é aquela máquina só para o acabamento, ela já costura cortando a linha, então ela corta a linha bem baixinha, ela não corta no zero, porque a gente vê a pontinha da linha, claro, mas ela também não deixa a linha sobrando. É o que a gente precisa fazer quando a gente estiver fazendo o acabamento na máquina zigue-zague ou reta. Tem muita gente que faz o acabamento na reta, né? Eu, sem a travete, eu prefiro fazer com zigue-zague. Na reta, em alguns casos, né? Por exemplo, na hora de colocar a alça do sutiã, ultimamente eu tenho feito mais, quando eu costuro na máquina reta e zigue-zague, a parte da frente do sutiã, né? Ao montar a parte da frente do sutiã, eu tenho usado ponto reto pequeno, mas aí você pode, né, usar o ponto reto ou zigue-zague, mas que seja um ponto pequeno e corta as pontas da linha direitinho, não deixa a linha sobrando. Outro detalhe também nessa parte ainda, ao costurar na máquina overlock, às vezes a máquina overlock é a máquina que mais adianta o trabalho da gente, então a gente, né, vai costurando, às vezes a gente está montando peças e a gente consegue fazer um serviço bem mais rápido, né? As pessoas que já são costureiras, né, já há mais um tempo, conseguem costurar mais rápido. Então, nisso a gente vai costura uma peça, duas, três, por exemplo, vai montando ali na sequência e vai deixando as pontas, o resto da costura da máquina overlock. E ali a gente vai deixando sobra, e na hora que a gente vai elastizar, por exemplo, aquela sobra de linha, se você não reparar todas elas, ou seja, não tiver o cuidado de esconder, porque às vezes a gente pode não reparar a ponta do final da costura da overlock,
mas quando vai elastizar ou costurar algo ali na onde tem aquele resto de costura de overlock, a gente precisa ter o cuidado de costurar cortando e jogando ele fora, porque eu acredito que você já deve ter comprado alguma roupa assim, como eu também já comprei. Roupa com o resto de costura de overlock, porque na hora que termina de costurar, deixa a ponta sobrando, não corta, e na hora que vem montar, colocar fazer uma junta de pano, né? Juntar a renda ou tecido que seja, na hora de juntar, acaba deixando aquela parte da sobra do overlock para cima, para o lado direito do tecido, que é pior ainda do que do lado avesso, né? Do lado avesso é ruim, é feio, é errado, mas pelo menos, né, engambela ali, não dá para ver. Mas se tiver sobrando do lado direito, assim, a gente nota que a peça está com má qualidade por conta disso. Assim como eu disse, talvez você fez sua peça toda bem feita e por conta dessa sobrinha de costura de overlock, né, sua peça perdeu a qualidade. Então, ter bastante cuidado, né, com a qualidade da sua peça. Vamos deixar a peça com qualidade, né, para que assim você seja uma costureira, né, profissional com qualidade, né? E também saber costurar com velocidade sem perder na qualidade da peça. Como assim, né? Como que eu vou conseguir costurar rápido com qualidade? Eu quero dizer principalmente para você que é iniciante. Uma iniciante dificilmente ela consegue costurar muito rápido. Se a iniciante é iniciante do zero, principalmente, não sabe costurar, e ela já começa costurando rápido, é um mau sinal, né? Porque são poucas pessoas que conseguem aprender, já aprender e fazer rápido com qualidade. Você consegue fazer rápido? Consegue, mas fazer rápido com qualidade, uma iniciante não consegue, porque se ela está iniciando, ela precisa conhecer os detalhes, né? Então, ela precisa conhecer os detalhes da peça que ela está costurando, ela precisa conhecer os detalhes da peça que ela está aprendendo. Então, dificilmente uma iniciante vai conseguir costurar muitas peças, costurar muito rápido, com qualidade. Então, depois né, de já ter uma habilidade, de já não ser mais uma iniciante, aí sim, você vai conseguir costurar rápido, né? Aí sim você vai conseguir costurar mais rápido sem perder na qualidade. Outra dica que eu dou para você que já não é mais iniciante, né? Então, para você costurar, assim, costurar com organização, né? Porque às vezes a gente quer costurar muito, consegue costurar muito e não organiza, não organiza o nosso dia, não organiza as peças que vai fazer. Então você começa fazendo um modelo, passa para o outro e passa para o outro, e aquilo às vezes você acaba na pressa se confundindo. Pode até ser que você monta uma peça de uma na outra, pode acontecer sim, pode acontecer de ficar a peça do lado avesso. Então, assim, por mais que você já tenha tempo de costura, então tenha bastante cuidado, né? Tenha bastante cuidado para que você consiga costurar rápido, sem perder na qualidade. Então, existe pessoas e pessoas também. Existe costureiras profissional que não consegue correr muito, que não consegue costurar muito rápido. Existe, né, as profissionais que conseguem também fazer muito rápido. Então, uma coisa que você precisa saber é te avaliar, né? Qual o seu nível, né, de costureira? Qual o seu nível de aceleramento? Qual o seu nível de rapidez, né? Para você entender melhor. Qual o seu nível, né? Quantas peças você consegue fazer num dia? Se você consegue fazer, digamos que você consegue fazer 8 conjuntos num dia, mas a sua amiga costureira ali costura 10 e você quer fazer 10, porque se a sua amiga consegue fazer 10, você também quer fazer 10, isso é normal, mas talvez você não consiga fazer os 10 como ela faz. E aí você de repente começa a correr, querer alcançar ela e vai perdendo a qualidade. Então não faça isso, porque cada pessoa tem seu jeito de costurar, cada pessoa tem seu limite. Então, se, né, você costura 8 conjunto no dia, sua amiga costura 10, vai ter aqui costura 6, vai ter aqui costura 12, vai ter aqui costura, né, talvez mais. Então, não queira
se avaliar pela outra pessoa. Eu era mais ou menos assim, né? Quando criança, eu queria acompanhar, na escola eu queria acompanhar os meus colegas e isso me frustrava. Dessa mesma forma, pode acontecer na questão da lingerie, se você também, né? Foi uma criança assim, você também tem que se vigiar para que você não cometa esse erro. Por exemplo, né? A professora estava passando conteúdo no quadro, se eu via que a minha amiga do lado estava terminando de copiar, eu também tinha que estar terminando. Então, assim, para mim, eu ficava assim, olhando quem estava à minha volta, né? E aí a professora lá, pode apagar o quadro? Eu não poderia ser aquela que dizia, não, não pode ainda que eu estou terminando. Eu queria estar junto. Então, existe pessoas e pessoas, né? Isso eu citei o exemplo porque é coisa que a gente traz para a vida. E aí, no momento desse aqui, eu também vou ser uma dessas pessoas que não quer ficar para trás, quer costurar do mesmo tanto que a minha colega costura, né? Outro dia, um tempo atrás, né? Teve uma costureira que falou para mim, perguntou para mim quantos conjuntos que eu fazia por dia. Isso antes eu não tinha travete ainda e não tinha pespontadeira, eu costurava só nas 3 máquinas. Eu me lembro que eu falei para ela que eu conseguia fazer no dia, até 5 conjuntos era meu máximo que eu conseguia fazer no dia. Mas o meu dia trabalhado é de 6 horas a 8 horas, mais ou menos, entre 6 a 8. Não é mais que isso, não era e não é, né? Dificilmente eu costuro mais que isso. Então ela falou para mim assim, que legal, mas quando você tiver todas as máquinas, você vai conseguir fazer 10 conjuntos no dia. Já tem um tempo isso. Daí eu parei para pensar, eu falei, nossa, né, eu vou dobrar minha produção se eu comprar mais 2 máquinas, né? Eu sabia que a travete agiliza demais o trabalho da gente, a pespontadeira ajuda muito também, mas assim, essa visão que ela trouxe para mim, eu não tinha ela, né? Então eu falei, nossa, e aí isso desperta o quê? A vontade de conseguir fazer 10. Só que eu tenho que me observar, ver se realmente com esse tanto de máquina eu vou conseguir fazer 10. Porque ela falou que consegue, mas ela consegue, não é porque eu tenho o mesmo número de máquinas que ela que eu vou conseguir. Entendeu? Eu quero que vocês entendam assim onde que eu quero que vocês entendam, né? Porque isso comigo, isso com qualquer pessoa, vai acontecer com você também, vai. Então não fica querendo fazer igual a sua amiga faz, não fica. Claro que você querer uma coisa é ótimo, você tem que querer cada dia fazer mais, sim. Mas se você conseguir, se você não conseguir, não deixa perder na qualidade, porque é mais importante você ter qualidade do que quantidade. Porque se você fizer quantidade sem qualidade, você vai perder seus clientes. E se você fizer com qualidade, não importa a quantidade, você vai estar sempre vendendo bem, né? Então, tomar bastante cuidado com isso, né? Com a velocidade, com a pressa de costurar para estar costurando, né? Cada dia mais e com qualidade. Então, é bom costurar muito, mas com qualidade. Outra coisa também importante é ter horários certos para trabalhar, saber que mesmo costurando para você, é importante ter disciplina, né? Isso aí eu já fiz um café com lingerie só explicando sobre isso, né? Sobre organização, né? Sobre tudo isso, sobre essa disciplina. Você precisa se disciplinar na costura, mesmo trabalhando para você, né? Acabei de falar um pouco sobre isso, só que não foi bem, né? Você precisa se disciplinar, ter horário para trabalhar, porque é uma das qualidades uma das principais, pode ser que ela tá, né? Posso te dizer que ela tá lá no topo, né? Essa é uma das principais qualidades que uma das costureiras profissional deve ter, disciplina, né? Porque se ela não tiver disciplina, ela não vai ser uma profissional de qualidade. Você precisa ter a disciplina com o seu horário de trabalho. Não é um dia você trabalhar de manhã, outra tarde, outra à noite. Um dia você trabalha a manhã inteira, outro dia você trabalha o dia inteiro, outro dia a noite inteira. Então tem que saber que mesmo trabalhando para você, você precisa ter uma disciplina de horário. Então fazer o seu horário, cumprir o seu horário, claro que trabalhar mais é bom. Também tem pessoas que eu conheço, tem alunas dizendo para mim que está cada dia mais encantada com a costura e que costura horas e horas e perde a hora, anoitece e quase vira costurando. Isso também não isso também é ser indisciplinado.
isso aí também não é uma qualidade boa da costureira profissional, porque ela tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para todo mundo da casa, né? Ela tem que ter tempo de fazer os afazeres se ela tem, né? Porque se ela tem alguém para fazer, tudo bem, mas se ela não tem alguém, ela tem que tirar o tempo para ela cuidar das coisas dela. Claro que, como eu sempre falo, não se prende a isso, porque se a gente se prender ao serviço de casa também, a gente não vai conseguir ser uma costureira profissional, porque o serviço de casa não acaba, né? Se você traçar uma meta para você, eu vou fazer 4 conjuntos no dia, que é uma quantidade pequena, mais razoável, né? Se você colocar, você que tem tarefas de casa, né, para cumprir, para fazer. Se você colocar, eu vou fazer 4 conjuntos por dia, terminando esses conjuntos, eu vou cuidar da minha vida, do lar, minha casa, da minha casa, né? Aí você deve cumprir essa meta, não fica querendo fazer nesse dia 10 conjuntos e deixar suas coisas para trás. Então, coloca disciplina para você ser organizada, né? Então, para que você consiga ser uma costureira profissional que ganha bem e sabe administrar. Porque da mesma forma que a pessoa às vezes não sabe administrar o tempo, não sabe administrar o dinheiro, não sabe administrar as compras de material, né? E isso tudo faz com que você perca na qualidade como profissional. Também, né, depois de ter horários certos para trabalhar, né, ser uma boa observadora no sentido de saber identificar tamanhos e variações. Você precisa observar você como uma costureira profissional de lingerie, ou que seja, mas estou falando aqui de lingerie, precisa observar as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente vende sem nem precisar perguntar para a pessoa qual o tamanho que ela usa. Muitas vezes a gente vende, a gente olha na pessoa, a gente já tem uma noção do tamanho, e isso faz com que a pessoa confie na sua venda, confie em você. Claro que se você não é uma pessoa dessa, não consegue perceber, você não estou dizendo que você não vai conseguir ser uma profissional de qualidade por isso, mas a gente precisa saber observar, ser boa observadora, né? A pessoa vem e já está conversando sobre, você fala, eu acredito que eu tenho seu número aqui, que tamanho que você veste? Eu estou vendo que você veste a G, não é? G ou M? Então a gente já tem essa noção ao olhar, né? Então ser uma boa observadora nas pessoas que estão ao seu redor, suas futuras clientes, ou principalmente com as suas clientes, né? Imagina a sua cliente vem comprar de você, já compra de você há tempos, e você ainda não sabe o tamanho dela. Ela chega e você, qual é o seu tamanho mesmo? Claro que se você vende, né, tipo 30 conjuntos por dia, né, mais ou menos isso, digamos assim, vende muito, claro que às vezes você não consegue captar bem essa parte aí. Mas se você é uma costureira que vende uma quantidade razoável por dia, a gente vai conhecendo as clientes. Quando ela chegar, você não tem que perguntar qual o tamanho que ela usa, senão ela vai te olhar assim, né? Nossa, costura para mim há anos, né? Há tempo, sei lá, meses. Ela tá fazendo para mim, já fez não sei quantos conjuntos, ainda não sabe o tamanho que eu uso. Isso é uma curiosidade importante. É importante você saber o tamanho que a pessoa veste, os gostos dela, né? Até também para você vender mais para ela. Quando ela chegar, você já sabe o que ela gosta, você já produziu o que ela gosta, você tem ali para mostrar, você vai chegar nela, olha, né? Fiz isso aqui para você. Nossa, elas gostam demais de ouvir isso. Você falar, olha, fiz para você. Ela se sente muito valorizada. Claro que você não fez para ela porque você não tem a certeza de que ela vai usar, mas vale você na hora de estar fazendo pensar em quem, né, você poderia vender, principalmente se são suas amigas, são pessoas próximas. Aí sim você não vai estar mentindo ao dizer para ela. Estou dizendo assim, claro que você não fez para ela porque ela não é obrigada a comprar de você, mas é para você ter feito sim, pensando nela. Claro, e você pode muito bem usar esse termo. Olha, fiz pensando em você, fiz para você. Caso ela não queira, tudo bem, né? Mas para você entender, né? Não é mentir, né? É dizer a verdade. Não fez para que ela seja obrigada a comprar. Entende o que eu estou dizendo, né? Mas fez pensando nela para que se ela gostar, ela vai levar. Então, assim, sim, você pode dizer, olha, fiz para você, vem ver, né? Sei que você vai gostar desse aqui. Pode ser que ela não goste, mas o mais certo é que ela vai gostar se você for uma boa observadora e tiver observado, né? Nas qualidades, no que ela gosta, né? Com certeza.
Então, identificar tamanhos e variações, né? E outra coisa muito importante é sobre a modelagem, né? Assim como essas pessoas que eu falei que chega para comprar, chega em você e você já sabe o que ela quer mais ou menos, é bom também observar a questão de modelo, porque às vezes existe gente voada, eu conheço porque eu já comprei de pessoas assim, às vezes está cansado de vender, por exemplo, né? Eu não gosto, dificilmente não, roupa de alcinha, né? Só se for em clube, em praia, de alcinha, né? A pessoa não vai me ver tão fácil usando. E aí, de repente, eu chego na loja, tem uma roupa aqui que é a sua cara, olha aqui. Quando eu olho de alcinha, eu falo, tá me confundindo, né? Então, mais ou menos isso. Você precisa observar mesmo a questão de modelagem também, né? Para você, olha, fiz pensando em você e acertar mesmo, porque senão fica chato, né? Sem graça. Ser uma boa, isso que eu já falei, ser uma boa observadora, né? Ser uma boa observadora, eu já falei também nessa outra parte, né, na anterior, né? Você precisa saber também, saber que mais importa do que fazer a lingerie, que é ela gostar, né? Então, mais importante é ela gostar. Mais importante do que você saber fazer é você saber agradar, né? Você saber agradar para que você conquiste a sua cliente. Isso é muito importante mesmo, porque tem muita gente que fala para mim, eu vou começar a fazer lingerie só porque eu não tenho dom para vender. Tudo bem, né? Mas se bem que eu sempre digo, a gente não precisa ter dom, a gente não precisa, não necessariamente ter o dom, mas isso a gente aprende. Então, você vai aprender. Só que você não tem o dom de vender, mas esse dom você precisa ter. Ou seja, se você não tem, faça o favor de aprender, né? Que é observar bem a cliente, identificar bem os tamanhos dela, né? Temos que ser ótimas observadoras, né? O que costurar mais, né? Saber o que mais importa, né? Saber o que você deve costurar para agradar aquela cliente, o que mais importa, né? O mais importante é você fazer de forma que agrada a cliente, né? Isso é fundamental. Então, se você não tem o dom de vender, às vezes você não quer nem aprender a vender, mas isso aqui você precisa aprender, né? Agradar suas clientes, né? Você precisa agradar as clientes para você tê-las para sempre, a não ser que você não queira. Mas se você quer viver de lingerie, você vai precisar disso sim, né? Então, ser uma boa vendedora, nossa, isso é muito importante, isso é fundamental, né? Acabei de falar aqui, se você não tem o dom de vender, né? Tudo bem, você não tem, mas aprende a vender para você viver de lingerie. Existem pessoas costureiras profissionais que não vendem quase nada, que não vende nada, acho que não existe, mas que não vende quase nada até existe, né? Inclusive a que eu trabalhava para ela, que eu vendia para ela não vendia. Ela vendia sim na casa dela, se alguém fosse lá comprar, fosse diretamente comprar com ela, sim, mas para ela sair oferecendo, ela não fazia isso, né? Ela foi uma das costureiras de sorte, né? Que ela vende muito bem e ela não faz venda direta, né? A não ser que a pessoa vai na casa dela procurar, ela não oferece. Mas é raro isso, eu não aconselho que você seja uma delas, eu aconselho que você seja uma vendedora boa, que você ofereça sua peça, faça divulgação, seja uma boa observadora para vender bem, porque exige de você que quer viver de lingerie, né? Você precisa sim aprender a vender, é muito importante na confecção, ou seja, é muito importante para uma empresária que trabalha na confecção de lingerie, né? Para uma empreendedora na confecção de lingerie, é muito importante ela saber vender, porque se ela sabe vender, vai aumentar muito mais as vendas delas, porque às vezes vender não é só você vender um a um, vender para uma pessoa, para uma amiga, é você passar para a sacoleira, você passar para a sacoleira também você está vendendo, né? Porque ela é uma cliente indireta sua, é ela que vai vender suas peças, então
Ela primeiro é a sua cliente, depois as clientes dela vai ser sua porque é cliente dela, da sua vendedora. Mas você a sua vendedora é uma cliente sua, então queira ou não, você precisa aprender a vender, né? Por mais que você vai passar para a loja, para a sacoleira, mas você precisa aprender sim, porque você, de qualquer forma, você vai ser a vendedora. Então, para isso, né? Você precisa atender bem, né? Sabe, precisa atender bem, falar o necessário. Aí eu te digo, falar o necessário, você vai pensar assim, nossa, então como assim? O que que eu vou ter que falar? O que que eu não posso falar? Né? Falar o necessário, eu digo assim, porque a gente vendedor, tem gente que conversa muito. Eu quase falo muito, mas só que eu não falo muito, não. Eu quase falo muito, quase sou uma dessas. Mas, né, eu não falo o desnecessário. Eu não falo de forma que enche a cabeça. Eu acredito que não, né? De forma que enche a cabeça da pessoa e atrapalha até no raciocínio dela. Né, eu digo isso porque também já aconteceu comigo, né? O contrário, eu indo comprar e a pessoa. Eu sou uma cliente que eu gosto de ouvir, né, a pessoa falar da qualidade do produto, mas tem um limite, né? A partir do momento que tô falando com você agora, a partir do momento que você terminou de especificar a qualidade do seu produto, dá um silêncio, né? Dá um tempo para a pessoa raciocinar um pouco, né? Embora às vezes a gente fica conversando sobre outros assuntos, né? Mesmo outros assuntos pode conversar, pode, mas dá um tempo, né? Depois que você já explicou, você observa, porque a gente tem clientes e clientes, a gente tem que ser observador até nessa parte, né? Às vezes a pessoa é faladeira também, gosta de falar, de conversar, e tá olhando ali, tá conversando pelos quatro cantos, tudo bem, né? Essa já deu para ver que fala muito, mas mesmo assim você tem que se ponderar, não deve falar tanto quanto ela. Mas tem cliente, assim como eu, que, como eu disse, gosto de ouvir falar sobre a qualidade do produto, mas daí falou, pronto, agora me deixa pensar, porque eu gosto de comprar com definição, né? Eu sou muito organizada até nisso. Eu gosto de comprar de forma segura, né? Eu já fui dessas que comprava e depois chegava em casa, nossa, arrependi. Não era para ter comprado, gastei dinheiro à toa. Hoje já não sou mais assim, né? Então, pode acontecer de eu fazer uma compra que não me satisfaz depois. Nossa, né? Mas é muito, muito raro isso acontecer comigo. Então, quando eu vou comprar uma coisa, eu gosto de analisar, observar se realmente é aquilo que eu quero, se eu realmente gostei. Existe aquela paixão à primeira vista que você bate o olho e fala: gostei, era essa é a peça que eu estava procurando. Existe, ótimo. Mas também existe você achar que era e não era. Então, esse é o momento que eu gosto de observar, né, com tranquilidade para poder não levar a peça errada para casa, para poder não comprar uma coisa, né, e depois arrepender. E essas pessoas que arrependem, às vezes pode acontecer de te ligar, fulano, eu comprei e não gostei, ou seja, pensei que era e não era, né? Eu queria, era até outras cores, mas me enganei e comprei essas cores aí, essas cores eu nem estava precisando. Isso causado por quê? Pela sua conversa demais, né? Você pode ter conversado tanto que a pessoa perdeu o raciocínio ali na hora da escolha. Eu observo para ver se não tem, né, nenhum detalhe estragado, né? Nenhum erro ali, observo. Então, existe muitas pessoas assim como eu. Então, deixa a sua cliente escolher, deixa a sua cliente pensar na hora que ela vier comprar de você. Então, toma muito cuidado, né, para não errar nessa parte, porque isso torna a costureira profissional uma má profissional, né? Então, toma bastante cuidado nisso. Saber diferenciar aquelas que são clientes fiéis das que só querem te passar a perna, né? Isso é muito importante também. A gente que está começando, a gente vende muito para pessoas parentes, pessoas conhecidas, pessoas amigas. E nesse ramo aí, tem muitas pessoas que não são de confiança e a gente não sabe.
A gente não sabe disso e acaba vendendo para elas pela amizade. Porque se chega uma amiga sua e quer comprar de você, como dizer não para uma amiga, né? É complicado isso. Então a gente tem que ter um jogo de cintura e ter cuidado, porque amigas, negócio à parte. Porque se ela comprar uma peça de você e te der um tombo, tudo bem, não vai te empobrecer. Comprar duas, tudo bem. Só que tem que ter cuidado, porque as pessoas que não gostam de pagar, elas não compram uma e nem duas peças, elas compram quase todas as que você tem, às vezes. Elas compram muito, então é saber diferenciar uma pagadora boa, né, para uma má pagadora, para que você, né, não seja uma costureira profissional de qualidade boa, falida, né? Então, tomar bastante cuidado nessa parte aí. Então, eu acredito que, né, falei para vocês sobre as principais qualidades que uma costureira profissional de lingerie deve ter. Espero que você tenha tirado bom proveito deste café com lingerie. E se você tirou, gostou, compartilha também com amigas, amigos, costureiras, costureiros que você acha que precisa saber disso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, deixa seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.